A linha Redmi Note nunca fez muito sentido, mas agora faz ainda menos, com 50 variações do Redmi Note 10. Tá bom, vai, eu sei que eu tô exagerando um pouco, mas cada semana tem um Redmi Note 10 novo. E o Note 10 Pro, que é o que a gente vai analisar hoje, ficou numa posição em que ele precisa se impor e mostrar que realmente ele merece a alcunha Pro, dando um pouco mais de sentido para sua existência. Será então que esse conjunto intermediário premium dele consegue se destacar dos concorrentes e ganhar o seu coração e o seu bolso? Ou, sei lá, outros modelos como o Poco X3 vão ficar na frente? É isso que eu quero falar no review do Redmi Note 10 Pro. E claro, se você gostar, tem links na descrição, comprando por lá você ajuda a gente. E usa também o comparador Escolha Segura para conseguir economizar tanto no seu browser quanto no seu celular Android, tá? Tá tudo aqui embaixo e bora pra análise. Algo que sempre tirou o sentido dos modelos Pro da Redmi era a pouca vantagem ou melhoria frente aos seus pares de linha, já que as suas versões, até o Note 9, tinham algumas poucas mudanças em câmera ou memória, seja elas RAM ou armazenamento, tá? Dessa vez, na minha opinião, a Xiaomi conseguiu trazer um smartphone muito mais equilibrado e que salta aos olhos perante os seus irmãos, que são mais simples e permitem que o 10 Pro seja realmente mais profissional de fato. A começar pela sua construção. O 10 Pro ele traz uma tampa de vidro na sua traseira que tem um acabamento fosco e não deixa marcas de dedo visíveis. Alguns aparelhos da Xiaomi estão tentando esse feito aí de não deixar marcas, mas sem muito sucesso. A cor do telefone deve ser um ponto importante para esconder a sujeira aqui atrás, com um acabamento branco que transita entre azul, rosa e verde, a depender da iluminação que ele recebe. É bem interessante. Ele também é bonito e bastante agradável na pegada, por conta dessa textura do vidro fosco. Toda a borda do Note 10 Pro é feita de um plástico que imita muito bem o metal. Eu confesso, tá, que eu tive que pesquisar um pouco para confirmar o material que é usado na construção dessas laterais brilhantes, pois o acabamento realmente é muito parecido. Os botões ficam todos concentrados na lateral direita, incluindo o sensor de digitais, que é fundido ao botão de energia. No topo temos uma saída de som, o conector de fones de ouvido, o microfone para redução de ruídos e o sensor de infravermelho, que felizmente tem vindo em todos os lançamentos da chinesa atualmente, é um grande diferencial para eles. Na base do aparelho temos o conector USB-C e outra saída de som, que formam um conjunto estéreo, e mais um microfone, sendo que esse último aí serve para ligações. A bandeja de chip fica na esquerda, com capacidade para 2 chips de operadora mais um cartão de memória, todo mundo funcionando junto, sem ter que escolher entre um ou outro. Uma pena que para cada projeto a Xiaomi faça um padrão diferente, até mesmo removendo a expansão de memória de alguns outros modelos mais caros. Então assim, tá muito legal por aqui, mas podia ser fixo, né? O smartphone é fino e leve, mas não é pequeno como vimos no Redmi Note 10. O 10 Pro tem uma tela de 6,67 polegadas, o que o deixa com 16 centímetros de altura e quase 8 de largura. Ele é um pouco mais complicado de ser usado com uma mão, mas essa foi a única coisa que me incomodou nessa tela e corpo. Esse ano a Xiaomi resolveu aderir ao Super AMOLED para toda a linha Redmi, com exceção do Note 10 5G, que ainda tem uma tela de LCD. É a confusão aí aparecendo. A taxa de quadros também teve upgrade quando comparado com o modelo base, o que realmente torna ele Pro, dobrando de 60 para 120 Hz, com um brilho de quase 1200 nits, naquele esquema que eu já falei algumas vezes, tá? Você não vai estar em 1200 nits todo momento, só quando for algum pico muito específico. Ah, e eu esqueci de mencionar, a tela é com resolução 1080p, tá? Em um formato 20:9, o que deixa ele mais gordinho para os lados, tirando aquele aspecto de telefone comprido que tínhamos antes, o que ajuda no desconforto que eu comentei ao usar com uma mão, coisa que o Redmi Note 10 é bem melhor. O Redmi Note 10 é pequenininho, é compacto, enquanto o Pro é maior e para ser usado por pessoas que gostam mais de consumir conteúdo. Isso porque as cores não vêm saturadas, como era o padrão dos smartphones com painel OLED e AMOLED. Se você quiser mudar para algo mais saturado, dá para configurar, mas esse modelo aqui já veio muito melhor calibrado do que nos anos anteriores. O smartphone também tem contraste praticamente infinito e suporte ao HDR10. Poderia ser HDR10 Plus? Poderia, para deixar o conjunto melhor, mas não foi dessa vez e ainda é um intermediário, então ok HDR10 normal, tá? As bordas que envolvem essa tela são bastante finas e a região da câmera também impressiona bastante,
pois o furo para abrigar o sensor frontal tá tão fino quanto o que vemos em telefones da Samsung, como o Note 20 e S20 da vida, o que permite usar o telefone e esquecer que tem aquele pontinho ali. Talvez para quem ainda não conhece esse aparelho, pode ter ficado uma sensação de que nós temos um smartphone premium aqui, só que não. O Redmi Note 10 Pro é um intermediário quase premium que tem algumas características de topo de linha, mas não todas. O seu chipset é um Snapdragon 732G, que tem poder para rodar todos os jogos e aplicativos da Play Store sem dificuldade, assim como garante uma fluidez boa para o sistema operacional em 120 Hz, mas que não vai conseguir chegar no limite máximo dos jogos ou de qualquer outra coisa também usando essa frequência. É uma escolha que você tem que fazer. 120 Hz no sistema, jogos em 60 Hz, ou todos os jogos em 60 e alguns jogos mais básicos em 120. São essas limitações que a linha 700 tem quando comparado com a linha 800, que vai fazer tudo isso com o pé nas costas. Acompanhando esse conjunto, nós temos 128 GB de armazenamento, expansível para até 2 TB, se você conseguir comprar, claro, acompanhado de 6 GB de RAM, que são suficientes para que o sistema mantenha alguns aplicativos rodando em segundo plano sem dificuldades. Nos meus testes, para chegar em uma taxa de quadros mais alta em jogos, foi preciso reduzir os gráficos, mas não é nada que reduza a experiência do jogo em si. Deixando alguns dos jogos nas configurações recomendadas pelo sistema, a média ficou entre 45 e 50 frames por segundo, segundo informações do Game Turbo, o modo de jogos da MIUI. Wild Rift, por exemplo, roda liso até nos gráficos mais altos, mas eu gosto de deixar ele ali no intermediário a 60 quadros. O calcanhar de Aquiles fica mesmo com Genshin Impact, que apresenta algumas travadas às vezes, mesmo sem ter nenhum inimigo em batalha. Certamente esse telefone aqui vai te atender muito bem no quesito games, principalmente se você estiver saindo de uma geração mais antiga de smartphone, como um Galaxy A51, um Redmi Note 8 ou um Moto G mais antigo. Uma das principais vantagens do Note 10 Pro é também o seu gerenciamento de energia. Então ele tem uma bateria de 5.020 mAh, que é meio que padrão para essa nova linha Redmi. O consumo nos testes de jogos foi abaixo do que temos obtido em outros telefones com a mesma taxa de quadros, sendo que a Asphalt 9 consumiu 14%, COD 16% e o LoL 15%, ou seja, foi praticamente o mesmo consumo para uma hora de jogatina. Como sempre, o mais gastão foi o Genshin, levando 23%, que foi 1% a mais que o mesmo tempo gravando em 1080p 60 quadros por segundo. Ou seja, se você gosta de fazer muitos vídeos, saiba que você terá uma média ali de 4 horas seguidas para fazer suas filmagens em resolução média. Isso se, claro, ele não aquecer muito e interromper a gravação antes. Eu confesso que eu não tentei chegar em 4 horas, então é uma especulação. No fim, o Redmi Note 10 Pro pode entregar sim, dependendo do seu uso, 1 dia e meio de bateria. Mas se você for uma pessoa que gasta mais a bateria do celular muito mais rápido, dá também para carregar de forma rápida, o que é um dos grandes pontos de toda a linha nesse último ano, já que ele conta com um carregador de 33 watts. Esse carregador, que já vem na caixa, isso é importante de falar, consegue entregar uma carga de 100% em 1 hora e 18 minutos, levando 20 minutos para chegar a 30% e 35 minutos para chegar ali perto dos 50%. No fim, não é o carregamento mais rápido de todos os celulares, mas é um bom valor para um celular intermediário. Só que a gente precisa falar de preço então. Esse celular tá R$ 1.900 no mercado cinza, por assim dizer, e já chegou até 3.400 de forma oficial pela DL. Um Poco X3 pode entregar algo muito parecido, só que esse modelo aqui, o Redmi Note 10 Pro, tem um diferencial próprio, que é justamente a sua câmera de 108 megapixels. Não é que ela seja ótima só por ter 108 megapixels, que é um número maior, mas é uma boa câmera, que tem uma boa otimização e que consegue entregar uma qualidade de fotografia acima da média vista em intermediários de mesmo preço. Com a lente principal, nós temos então uma foto de 12 megapixels em união de pixels, que permite um equilíbrio melhor de luz, mesmo com o HDR desligado, e que traz cores mais vivas, alcance dinâmico bom e um balanço de branco equilibrado, mas que peca um pouco no excesso de pós-processamento em alguns momentos. Não é sempre, mas eu preciso dizer que acontece sim. Eu realmente gostei das fotos com essa lente principal, e por isso que eu acabei destacando ela sozinha nessa primeira parte, pois o restante do conjunto é um pouco mais fraco e nem parece que a gente está falando do mesmo aparelho. Primeiro, eu preciso dizer que mesmo com a capinha, esse duplo relevo faz com que o aparelho fique bambo sobre a mesa, e isso incomodou.
tem um nível abrigando apenas o flash e o sensor a laser, enquanto a parte preta, além de abrigar a lente de 108 megapixels, também abriga o sensor ultra-wide de 8 megapixels, um sensor de profundidade com 2 megapixels e um sensor macro de 50mm e 5 megapixels. Na ordem, o sensor ultra-wide tem um bom campo de visão, mas isso aí é chovendo molhado. Ou seja, ele faz fotos bonitas durante o dia, consegue entregar um resultado ok em ambientes bem iluminados, mas sofre quando está escuro ou nublado e acaba deixando a imagem borrada em alguns pontos, na tentativa exacerbada de remover a granulação causada pela falta de iluminação. A lente ela se esforça para se manter parecida com a calibragem da lente principal, mas não há uma preocupação de colocar um sensor de qualidade que entregue resultados parecidos com a de 108 megapixels, então a diferença ainda é muito grande entre uma e outra. A lente que auxilia no desfoque faz seu papel bem direitinho, tá? E tá com um recorte muito mais preciso do que anteriormente. Em todas as fotos que eu tirei com ela, não notei grandes falhas, como uma parte borrada e tudo mais. Faz o papel dela, mas a gente tá falando de um intermediário, então o resultado não é 100%. Onde eu considero um avanço legal em toda essa leva de smartphones atuais da Xiaomi é na lente telemacro. Ela tem o mesmo distanciamento focal de uma lente zoom 2 vezes, só que calibrada para fazer fotos macro, por isso que é telemacro. No resultado final você tem uma foto um pouco melhor pela resolução maior, mas também por estar mais distante fisicamente do objeto. Com isso você evita as sombras formadas pelo smartphone na foto. Anteriormente a gente precisava estar de 2 a 4 centímetros do item. Agora pode estar um pouquinho mais longe. Essa lente também permite mais luz entrar, o que melhora cores, balanço de branco e dá um efeito desfocado nos objetos mais distante, que deixa o resultado, na minha opinião, mais agradável. A câmera frontal, no entanto, é para mim uma incógnita, pois ela acabou oscilando muito entre capturas boas e ruins. E eu também percebi que ele mantém texturas de objeto e tecidos muito aparentes, o que é bom, mas ele acaba suavizando demais a textura da pele, é meio que um processamento só pro rosto. Isso dá uma sensação de que vira e mexe eu tô desfocado. São 16 megapixels, uma abertura super fechada de f2.5 e pixels pequenos, o que resultam em fotos bem mais ou menos com ambientes pouco iluminados. Os pixels ficam mais aparentes e muitas vezes o pós-processamento acaba estragando a foto. Em resumo, o Redmi Note 10 Pro é um smartphone muito equilibrado e que consegue estar à frente de alguns concorrentes em questão de construção e fotos com lente principal, mas que não impressionou tanto no restante do conjunto de lentes, tá? Sua bateria é legal, seu desempenho vai super bem e até por isso ele não perde relevância, só que a gente tem que ficar de olho no preço. O mercado cinza vai trazer um preço um pouco mais agradável, mas você não vai ter a mesma assistência do que escolher um Galaxy A72 ou até mesmo investir um pouco mais e pegar um Galaxy S20 FE, que tá bem interessante. Com o preço da Xiaomi no Brasil, é bem difícil recomendar esse cara aqui. Só que tem outro concorrente possível para esse cara, que é o Realme 8 Pro, que tem o Snapdragon 720G, um pouquinho inferior, mas que entrega um conjunto bem legal de câmeras. Então assim, o mercado perto dos R$2.000 tá bem interessante e vale a pena você ficar de olho e bater ali o preço, tá? Mas agora eu quero saber de você. O que você acha do Redmi Note 10 Pro? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like e de se inscrever se gostou do vídeo. Eu espero vocês no próximo. Então é isso, meus amigos, e até mais!